Savá, meu nome é Sara Vilela, sou instrutora de gastronomia do Senac Goiás e estamos aqui trazendo uma receita maravilhosa para vocês. E eu tenho uma convidada muito especial. Hello, people! Eu sou Carolina, gerente da Escola de Idiomas aqui do Senac. Hoje, Carol, a gente vai fazer uma colomba pascal. Gente, adorei! Vocês sabiam que colomba pascal só tem no Brasil e na Itália? Nos Estados Unidos não tem. Ou seja, né, única, exclusiva, e nós vamos mostrar para você. Então, nosso primeiro passo da receita é uma esponja. O que é a esponja, Carol? A esponja é a ativação do fermento. Nós vamos usar 10 gramas de fermento biológico. Fermento biológico, pode colocar? Sim. Nós vamos precisar de 100 gramas de farinha de trigo. Farinha de trigo. E 100 ml de água. Mais conhecida como water in English. E aí nós vamos misturar essa esponjinha, tá? Aí vai você, que é a chefe. Só que tem uma coisa muito importante, porque quando a gente fala de fermentação, as pessoas tendem a pensar que tem que só sovar. E nem sempre a gente precisa sovar a receita. Então, nesse processo mesmo, a gente não sova, não amassa, não faz nada com a massinha. A gente vai mexer para ela formar essa pastinha, tá vendo? A partir dessa pastinha, a gente vai ativar nosso fermento. Como que a gente vai ativar esse fermento? A gente vai deixar essa pastinha descansando por 30 minutos. E aí, quando ela estiver bem grande, bem volumosa, bem bonita, você vai ver que vai ficar. Aí a gente continua o nosso passo a passo da nossa receita maravilhosa. A gente tem que cobrir, porque se eu deixar a esponja dessa forma, ela não desenvolve tão bem. Então, preciso abafar essa esponjinha para que ela cresça. Ficou bem fechadinho. Aqui a gente vai fazer um pulo do gato. A gente vai deixar ela em cima do forno. Ele tá quentinho, então é o lugar mais quente da nossa cozinha hoje. Então a gente vai deixar em cima do forno para que ele cresça mais rápido. Então vai crescer bem rapidinho pra gente comer logo, logo. Essa parte aqui é muito importante para a receita, porque quero fazer um pão, quero fazer um colomba pascal e descubro no meio do processo que eu não tenho ovo em casa. Descubro que eu não tenho fermento em casa. Ou vai abrir o ovo e o ovo está o quê? Podre. E aí o que eu vou fazer? Vou chorar, né? É, aí não tem como. Então, na gastronomia, a gente sempre separa a mise en place de todas as receitas que a gente vai fazer, justamente por isso. Porque eu não tenho certeza que eu tenho todos os ingredientes, então eu preciso separar. E às vezes eu compro, por exemplo, 2 kg de farinha, a receita pede meio quilo. Então, porque eu vou pegar o pacote, eu separo, justamente para evitar desperdício, para organização também da minha área de trabalho. Legal. Então a gente precisa sempre estar com o mise en place. Aqui nós temos 500 gramas de farinha de trigo, já separadinha, bonitinha. Aqui tem sal, mas a gente não vai usar bastante sal, é só uma pitadinha, e tá tudo certo. Não exagerem no sal. Aqui nós temos 5 gemas de ovos, a gente separou a clara e a gema. Nós vamos usar a gema nesse processo e a clara em outro processo, então não descarta. Nós temos aqui 30 gramas de mel, 100 gramas de manteiga. E aí, no nosso caso, a gente está usando manteiga sem sal. Ah, tá, mas é manteiga mesmo, não é margarina. Margarina. E ela está em ponto pomada. O que é o ponto pomada? É em temperatura ambiente, né? Natural. Porque se eu usar ela gelada, vai atrapalhar no nosso processo. E ela não é derretida. É manteiga que tem em temperatura ambiente. Aqui nós temos raspas de laranja. O cheirinho da laranja. Muito bom. E 100 ml de leite. Natural também. Natural também. Poderia estar morno. Todo líquido que entra no pão morno, ele ajuda no crescimento do fermento. Então, Carol, aqui nós temos o mise en place da massinha, da nossa colomba pascal. Antes a gente fez a esponja e agora a massa. Ah, e agora nós vamos pro recheio? É a parte mais gostosa. Vocês de casa podem escolher o recheio que vocês quiserem. O tradicional, a gente tem 2 tipos que até várias marcas vendem, que é chocolate, não tem erro. E aí a gente trabalha com nozes, passas, damasco, frutas secas e castanhas. Normalmente são esses 2 recheios. Como vamos diferenciar um pouquinho para agradar todo mundo, né? Vamos trazer aqui chocolate branco, que é muito bom. Aí aqui tem uma coisa também muito importante, a gente está trabalhando chocolate puro. Porque existe chocolate cobertura. Ah, tá bom. Quando eu trabalho na confeitaria, em gastronomia, com recheios, eu trabalho sempre com chocolate puro. Tá bom.
tá? Chocolate cobertura, já disse, cobertura. E damasco. Aqui, como ela é forneável, ela vai direto ao forno, depois você descarta e não precisa preocupar, né, em lavar nem nada. E pode dar de presente. Ah, entendi. Então pensa, fica muito bonitinho. E por último, mas não menos importante, a Colomba Pascal também tem uma característica que é a cobertura. Se fosse uma de chocolate apenas, a gente poderia usar a cobertura de chocolate e ia dar muito certo. Mas como nós vamos trabalhar com frutas secas, a gente vai trazer a cobertura tradicional. A gente tem a receita aqui, 5 claras de ovos, 200 gramas de açúcar de confeiteiro. Tá? O açúcar de confeiteiro ele é bem fininho, então não posso usar açúcar refinado, não posso usar açúcar cristal, porque não dá. Isso, não traz a textura que a gente precisa. E castanha de caju. Bem brasileiro. Bem brasileiro. Posso usar qualquer outra castanha. Aí eu triturei nossa castanhinha pra usar, ela fica uma farinhazinha assim, tá? Então fica bem bacana de trabalhar. Vamos misturar ela, fazer uma pastinha e pincelar na nossa Colomba Pascal. E por fim, mas não menos importante, amêndoas laminadas. Agora nós vamos colocar a mão na massa. Então vamos colocar a luva. Então vamos lá, Carol? Nós vamos começar misturando os nossos líquidos. Então, ovo. As gemas primeiro. Vou pegar só uma colherzinha. Deixa eu pegar aqui pra gente. O leite. O leite. Sabia que leite em inglês e alemão também é parecido. Em inglês é milk e alemão é milch. O mel. Sim. Esse daqui eu vou precisar. Eu estou aqui pesando dessa forma, né? A gente está trabalhando dessa forma porque é o nosso jeito de trabalhar. Mas em casa eu posso pesar já direto no bowl. Aqui, ó. Ele tá bem líquido ainda, porque foi misturado só os líquidos, né? A manteiga, ó, ela tá cremosa em ponto, que a gente fala ponto pomada. Aí aqui a gente vai misturar. E aí que a gente misturou, ó, ela ainda tá bem líquida. Eu não vou dissolver a manteiga nesse processo, porque assim, eu vou fazer uma sovagem, pequena sovagem para poder dissolvê-la. Pode pôr as raspas de laranja. Que as laranjas no Brasil são verdes e nos Estados Unidos e na Europa são laranjas. Aí o sal, como eu disse, é uma picada, né? Então a gente vai pegar só um pouquinho aqui. Só um pouquinho. E aí a gente vai adicionar a farinha aos poucos, tá? Isso. Pode pôr um pouquinho. Porque se eu adicionar tudo de uma vez, a minha farinha, quando a gente compra farinha de supermercado, ela tem um teor de proteína diferenciado, né? E se eu compro uma farinha pura, ela tem outro teor. Então, tá mais úmida também, isso, né? às vezes a farinha ela pede mais líquido, às vezes ela pede menos líquido. Então, se eu adicionar a farinha toda aqui, eu vou achar assim que não deu certo, dependendo da farinha que eu tiver. Então, eu preciso adicionar aos poucos para me chegar na textura que eu quero. Pode colocar mais. Para não ter esse problema. Ó, vou fazer assim para todo mundo ver. Ó, ele tá bem molinho ainda, tá? É só para começar. Se eu colocar muito também de uma vez, eu não consigo envolver ela, ainda mais porque eu tô na mão. Sim. Mas posso fazer na batedeira também, tá? Pode colocar mais. Ó, pra você ver, a gente colocou nem as 500 gramas e a farinha, ó, Já absorveu tá bem bastante. absorvida. Não consigo mais colocar nada de farinha aqui. E nesse caso, eu preciso de uma massa mais mole, tá? Quando a gente trabalha com pão, a gente não pega massas assim bem firmes. O pão ele tem que estar leve, suave, porque senão ele vai pro forno, por mais que ele fermente, ele ainda vai ficar soladinho. Não vai ficar tão macio como ele poderia ser. Então, a gente vai colocar mais um pouquinho de líquido aqui. Aí, nesse caso, eu vou adicionar a esponja primeiro, porque como ela é mais líquida, eu preciso agora que ela envolva bem. Vamos mostrar um pouco como que tá? Vamos, olha. Como a nossa massinha no ponto. ficou bem assim, por conta da esponja entrar depois, eu vou acabar precisando sovar um pouquinho. Então agora eu vou para a parte mais difícil da receita, né? Na Inglaterra também eles fazem um tipo de pão na Páscoa, que só come na Páscoa, igual a nossa Colomba Pascal. E aí eles usam outros ingredientes lá, que são ingredientes mais, dependendo da região que eles estão. É mais castanhas, porque são as frutas mais típicas do local, né? Carol, põe aí a mão na massa para você ver como que está a nossa massa. E vai precisar de mais farinha? Farinha? Não, olha, ela tá Nada bem de macia. farinha. Tá E dá pra ver bastante as raspinhas de orange.
você vê que ela não tá lisa, tá? Quando a gente trabalha com algum tipo de massa na panificação, ela tem que ficar lisinha. A gente fala ponto de véu, que a gente abre a massa, ela tá maravilhosa. Só que não é o nosso caso da Colomba Pascal, tá? Ela vai ficar uma massa mais molenga mesmo, tá tudo certo. E aqui a gente vai fazer o quê? Vai crescer. Sim, ela vai crescer e ficar maravilhosa pra gente poder colocar nas nossas forminhas. A gente vai cobrir ela com o plástico filme de novo e colocar pra crescer. Tá bom. Então, Vamos pegar cobrir com o nosso nosso plástico plástico. filme. Vamos deixar crescer agora. Vamos. Mas a gente já tem uma pronta, deixa eu te contar. Ai! A gente fez uma antes, a gente já modelou, então a gente vai fazer a nossa pastinha pra gente colocar já. Em cima. Sim. Olha só, Carol, que coisa linda. Gente, mas cresceu muito! Aquela massa dá uma ou duas? As duas. Nossa! Aqui a gente tem a forminha de 500 gramas. Então, ela deu duas. Você sabia, Sara, que semestre passado os nossos alunos da Escola de Idiomas foram fazer a prova do TOEFL e caiu uma receita? Então, nós também temos que aprender as palavrinhas da receita, porque na hora que cai na prova de certificação, a gente não ficar perdido, né, na hora da resposta. Mas lá eles aprendem tudo, né? Tudo. Então, assim, estavam bem preparados. É, porque na hora que a gente vai ensinar, eles sempre falam, ai, não vou usar, não vou fazer receita. Mas aí cai na prova de certificação. Mas você aí vai não comer, adianta, não Se é? você for lá fora e for comer, você não É. vai saber o que você está comendo? Com certeza. Ainda mais pessoas que são alérgicas, elas precisam saber o que estão se Sim, alimentando. as alérgicas têm que ter certeza da palavra em outro idioma, né? Quando vai visitar outros países. Pegar só um coisinho pra gente. Tá bom. Vocês sabiam, gente, que na escola de idiomas, para além de aprender idiomas, nós também temos alguns cursos de gastronomia para as crianças com aprendendo inglês também. Então, julho vem aí, fiquem ligados. E o mini chef é sucesso. O Mini Chef é sucesso com receitas dos Estados Unidos, da França, de outros países, né? Como é que a gente vai fazer a cobertura agora, Sara? Então, essa cobertura, né, ela é tradicional, mas se eu não quiser, posso usar só um chocolate também. Tá bom. Ou um fondant, né, que é a mistura do açúcar confeiteiro com líquido, também tá super certo, fica crocantezinha. Mas nós vamos misturar a clara com o açúcar. Já mistura tudo de uma vez. Sim, tudo de uma vez. Ok. Você quer misturar? Não, pode ficar à vontade. Que eu sei mesmo do inglês, gente. Mas a gente estava falando, né, a questão de saber o que você está alimentando, e isso é realmente importante. Aqui a gente tem muitos alunos que eles têm alergia. É, lá na escola também, então nós temos que tomar muito cuidado. Mais famoso é os peanuts, né, que até no avião recentemente foi proibido, porque só da pessoa respirar tem alergia. Sim. Aqui a nossa castanha, como eu falei, a gente triturou ela. Vamos misturar na nossa Na cobertura. coberturazinha. Mas essa castanha realmente talvez nem precisasse, sabe? Assim, eu acho que ela É só um muito... extra. É, porque se eu vou jogar a amêndoa com castanha, apesar que pra mim mix de castanha é maravilhoso. Mas se a pessoa não gosta de castanha de caju, faz com a amêndoa mesmo, não tem problema. Nosso pincelzinho. E aí o segredo agora, gente, é que é um pão. Ele fermentou, ele cresceu. Então Tá lá bem. dentro tá fofinho. Se eu pegar esse pincel e afundar ali, eu mato meu pão. Então tem que ser bem gentil em cima. Bem delicado, gente, bem tranquilo. E pra quem não sabe, lá na escola tem inglês, alemão, francês e espanhol. Então dá pra conhecer o mundo inteiro com essas 4 línguas. Carol, e quem tem o inglês avançado, mas quer pegar a certificação? Pode fazer também o preparatório para o TOEFL, pode só fazer a prova, pode fazer aula de conversação, porque às vezes está muito tempo parado. Nossas amêndoas laminadas. Antes, Carol, eu tostei essas amêndoas um pouquinho para soltar um pouquinho do aroma, da oleosidade que elas têm pra gente colocar. Tá bom? Eu vou colocar em uma e você coloca na outra. Pode ser. Não preciso colocar o tanto que eu vou pôr, posso pôr menos, porque nem é gosto mesmo. É de acordo com o que a gente tem em casa, né, Sara? E também, às vezes eu tenho 50 gramas de amêndoa, mas não deu pra cobrir tudo, tá tudo certo. Nossa, eu já estou com água na boca. Meu cheiro, meu Deus. E agora a gente vai levar pro forno. Nosso forno ele já tá pré-aquecido a 180 graus. Lembrando que nosso forno é industrial, profissional, então vai ser mais rápido, mas em casa pode ser que demore um pouquinho mais de tempo.
Sara, eu já falei bastante sobre a escola de idiomas. Me conta, quais cursos a gente pode fazer aqui na escola de gastronomia? Aqui nós temos molhos massas, que esse curso ele é muito bacana porque ele ensina a pessoa a trabalhar com massa fresca. Ah, então a gente aprende a fazer massas Do zero. Macarrão, gente, do eu zero. vou vir fazer. Massa com espinafre, canole, tudo que você imaginar. Legal. Esse curso está completo, muito bom. Ele é recente, foi lançamento, então começou esse ano. Então nós temos massa, sushi, confeitaria. Salgados, confeitaria a gente tem um curso de tortas, bombons, nós temos um de brownie cookies, trufas e suspiros, que é Nossa, sensacional. que delícia! Brownies! A gente tem um curso de brigadeiro gourmet, que tem mais de 30 receitas de brigadeiro. Ai, brigadeiro, gente, só tem no Brasil, viu? E as pessoas adoram. Só a gente que tem. Ainda mais quando a gente coloca um saborzinho diferente, né? Tem um de milho verde que a gente ensina. Mesmo? Gente, eu Que sou apaixonada em delícia, milho gente. Adorei. Sara, e aquela nossa massa que a gente fez, será que já cresceu? Eu acho que já, nem tava lembrando, meu Deus. Vamos dar uma olhada. Vamos. Primeiro eu vou tirar a baguncinha daqui, só pra gente ter espaço pra Tá abrir bom. ela. Pra rechear, né? Isso. Vamos rechear com o nosso white chocolate e os damascos. Olha só, Já cresceu bastante. eu amo fazer esse pão. Barulhinho. Olha, já cresceu. Vamos pegar um pouquinho de farinha e jogar na nossa bancada. Sim. E vamos modelar um pouquinho a nossa. Mas aí precisa amassar ela muito ou não? Não, a gente não vai amassar Bem ela. gentil. Bem gentil a abertura dela, por quê? Posso abrir com o rolo? Posso, mas aí todo o ar que tá nela vai sair. Entendi. Aí quando eu fizer o processo de modelagem, ele vai ter que descansar muito mais tempo do que se eu só ser gentil com ela no começo, fazer ela bem Entendi. tranquilamente. Eu viro ela e vamos abrindo. Aí o recheio vai dentro ou por cima? Vai dentro. Ah, tá. A gente vai... Como se fosse um pãozinho recheado. Isso. Aqui nós temos nosso damasco, Muito bom. muito bom. Eu sou suspeita, eu gosto de tudo com damasco. Ainda mais, por exemplo, você tem filho em casa, ele não come essas coisas, aí você faz muito chocolate. É, sim. Chocolate sempre vai bem, né? Sempre. E agora o chocolate branco. Olha isso, nossos quadradinhos. Que delícia. Precisa disso de recheio? Não, mas quanto mais recheio, melhor, né? Mais gostoso, né? Com certeza. E aí, a modelagem dela é fazendo tipo um rocambolezinho. Eu vou envolvendo assim. Então, eu dividi meio a meio. Uhum. Amassei um pouquinho. E aí, aqui, se eu deixar o recheio saindo igual tá aqui, quando ele estiver no forno, ele vai Sair também. sair ou vai queimar. No caso, o chocolate vai queimar, né? Então, eu evito deixar. Coloquei ele aqui dentro, ó. Se eu tiver uma forma normal em casa, tem que dar uma untadinha? Sim, senão ele não sai. Tá bom. Tá? Essa não Como essa precisa, massa, né? ela tem manteiga, mas ela não tem uma quantidade muito grande de manteiga para que não precise untar. Tá bom. Mas há receitas que não precisam. Ó, nosso colomba está na forminha. Vamos tampar e deixar crescer normal. De novo. Sim, a gente sempre vai tampar. Só que nesse caso, quando a gente vai levar para crescer, a gente não precisa abafar ele 100% igual Só a gente um paninho, faz. né? Só um paninho. Se tiver como deixar ele num lugar mais quentinho também, ajuda muito mais rápido o crescimento dele. Tá bom, então vamos levar pra crescer enquanto a gente espera a nossa ficar pronta. Ah, e vamos falar pro pessoal, né? Se quiser matricular tanto na escola de gastronomia quanto na escola de idiomas, é só clicar aqui no site do Senac Goiás, que lá tem todas as informações de todos os cursos abertos. Tanto na gastronomia quanto no idiomas. E outras áreas maravilhosas. Com certeza. Vou pegar então a nossa colomba. Nossa, tá cheirando muito. Vamos tirar do forno agora. Vamos lá ver. Tá bonito, Sara. Olha isso, Brasil. Tá bem dourada. Bem chamativa, bem bonita. Olha isso! Vamos mostrar pro pessoal de casa. Meu O Deus. cheiro está delicioso. E aí? E agora é a melhor hora. Mas, Sara, a gente pode comer essa colomba quente? Porque tá very hot. Vocês estão vendo aqui, ó, a fumacinha? Então,
Então, quando a gente trabalha com pães, principalmente pães assim maiores, né? A gente gosta do pão francês quentinho, aquele pão quentinho, mas quando o pão é recheado, maior, a gente espera ele esfriar um pouquinho, pelo menos uns 5 minutinhos para ser consumido. Entendi. Porque quando eu tiro do forno, ele ainda tá quente dentro. E aí ele ainda tá em processo de fermentação, de finalização e tudo. Entendi. Então, se eu tirar aqui quente demais, às vezes ele vai estar muito úmido. Aí vai dar a impressão, às vezes, que ele tá até cru. Mas, na verdade, ele tá úmido porque ele não respirou, ele E precisa como a respirar. gente sabe que o pão já está bom, além de estar dourado assim, ó, por fora? Bem, eu enfiei uma faquinha nele e ele não saiu úmido. Então, eu tô achando que ele já tá no ponto. Então é aquela teoria da vovó, né? Do palitinho sempre funciona no pão também. No pão também não é só Adorei. bom. Vou pegar a nossa faca para nós cortarmos. Está um cheiro Essa daqui. muito bom, gente. Estou com muita fome. Olha só como ficou a nossa colomba pascal. Nossa, tá bem bonita, bem fofinha, gente. Olha que delícia. E a gente recheou com chocolate branco e damasco. Não dá pra ver muito chocolate branco porque ele é Massa branca, branquinho, né? Mas a gente vai sentir ele no sabor. Vamos experimentar. Ah, vamos experimentar. Acho que essa é a parte que todo mundo fica querendo esperar. Deixa eu cortar pra gente. Nossa, e tá muito quente, gente. Muito. Só porque eu tô com muita vontade. Olha, não, mostra aqui o chocolate Olha branco, o chocolate, gente. que delícia. Dá pra ver, sim, vocês viram que deu pra ver, gente? Tá Sem bem ser gostoso. mentirosa. Vou experimentar. Tá bem bom? Eu gosto, gente, de comer pão assim, que desfiando ele. ó. Olha a fumaça. Gente. E se vocês, gente, querem saber mais sobre essas receitas e outras, pode vir com a gente aqui no canal do YouTube, tem várias receitas. E também seguir a gente nas redes sociais, Senac GO, porque lá, além de receitas da gastronomia, tem dicas de idiomas e de outras áreas também. É só seguir aqui embaixo. Bye, bye! Merci beaucoup!